Olá, terceiro ano, professor Vinícius Leão aqui na área. Vamos agora continuar as nossas aulas sobre a história do Brasil e vamos estudar agora os governos populistas, tá? Vamos entender bem este período do Brasil que vai durar de 1946 até 1964. Ele é muito importante porque com os governos populistas nós vamos ter uma ascensão da participação democrática dos eleitores, logicamente, nas eleições presidenciais. Isso vai configurar uma disputa eleitoral imensa em cada eleição, de modo que nós vamos ter, tal como hoje, líderes carismáticos, líderes que movimentam grande parte da população brasileira. Uns amam, outros odeiam. E é nesse embate, nessa tensão que vai se configurar a política brasileira. Tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero destacar com vocês algo que pode cair no Enem da nossa vida, não é? O conceito de populismo, para entender bem estes governos que vão perdurar aí no Brasil de 46 a 64. Bom, primeiramente, onde nasce esse conceito de populismo? Dentro de um contexto de pós-deposição de Vargas e da redemocratização do Brasil. A gente sabe que Getúlio Vargas sai aí com um golpe de Estado, um golpe militar, em 46 ele sai, tá certo? Aliás, em 45, desculpa, ele sai, e aí vem uma eleição presidencial, tá bom, gente? E é nessas eleições presidenciais que a popularidade dos presidenciáveis vai ser medida, aprovada ou reprovada. Portanto, um governo populista ele perpassa a ideia de propaganda, de medidas para o povo. Os discursos populistas vão definir quem vai ganhar uma eleição ou não, de modo que todos esses presidentes que nós vamos ter aí, Dutra, JK, Jânio Quadros, o próprio Gegel, Getúlio Vargas, eles vão falar o que o povo quer ouvir. Isso dá a ideia de um líder paternalista, de um líder forte, carismático. O povo gosta de escutar o que ele quer ouvir. Ele fala o que o povo quer ouvir, as promessas mirabolantes. Isso que a gente vê em cada eleição política, não é verdade, né? As ideias de que agora sim, agora o Brasil vai para frente, comigo o Brasil vai vencer. Essas promessas políticas, elas não são de hoje, tá, pessoal? Elas são muito fortes, principalmente nesse período da nossa história do Brasil, e vão fortalecer-se a partir também da redemocratização brasileira com o fim da ditadura militar. Vai ter nesse conceito populista também um acordo social entre os pobres e os ricos do Brasil, de modo que os ricos vão beneficiar os pobres, querendo o quê? Querendo se beneficiarem. Tá bom, gente? Então é nessa aliança dos pobres com os ricos que nós vamos ter o conceito de populismo. Os partidos políticos que vão ter grande ênfase nesse período: PSD, Partido Social Democrático, ou a UDN, União Democrática Nacional, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o Partido Comunista do Brasil, PCB. Destaque aí para o PTB e PSD, gente. O PTB e PSD eram basicamente partidos apoiados por Getúlio Vargas. A União Democrática Nacional era basicamente um partido de extrema direita no Brasil. E o Partido Comunista do Brasil, PCB, de extrema esquerda. Então nós temos uma tensão muito grande entre esses partidos aí. Aí à direita nós temos a imagem de Getúlio Vargas, né, caminhando pelo seu sítio em São Borja. Me aguardem que eu volto nos braços do povo. Ele mesmo falando, por quê? Porque ele vai voltar sendo eleito, ganhando as eleições presidenciais. Coisa que ele nunca tinha participado até então. O fato é que o homem saiu e volta, de tanto que ele era querido pelo povo, né? Até hoje tem-se uma memória sobre ele como o pai dos pobres. Eleições de 1945, vamos lá, gente. Vão disputar aí, principalmente, pau a pau, Eduardo Gomes, da UDN, Eurico Gaspar Dutra, PSD, PTB, apoiado por quem? Por quem? Por Getúlio Vargas e Edo Fiuza, do PCB. Na aula passada eu falei que grande parte da população queria ainda a permanência de Vargas. Só que Vargas não continuou. Mesmo assim ele foi eleito, tá? Senador por 2 estados, Rio Grande do Sul e São Paulo, nessas eleições aí. Mas ele apoiou quem?
Eurico Gaspar Dutra, que já estava com ele desde a época da ditadura varguista no Estado Novo. O Eurico Dutra então vai ser eleito democraticamente. Aqui nós vamos ter uma imagem à direita, um meme na verdade, não é? Gegel saber que não pode mais ficar no poder, mesmo com todo o queremismo, ele chorando. E o Dutra aí ganhando as eleições aonde? Nas costas do Getúlio Vargas. Dutra feliz da vida, que vai ser o presidente do Brasil. Esse período aí, pessoal, é o período do contexto mundial que está acontecendo o quê? Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, gente? Basicamente uma disputa geopolítica mundial entre duas grandes nações. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ser bipolar. Em um polo, nós vamos ter os Estados Unidos da América, no outro polo, a União Soviética. Percebam aí a imagem dos dois símbolos das nações super desenvolvidas em embate, em guerra. Tá? Por que isso foi tão importante? Porque, de acordo com o sistema econômico geopolítico mundial, as nações precisavam se definirem. Ou elas eram capitalistas, democráticas, liberais, aliando-se aos Estados Unidos do ponto de vista ideológico, econômico, político, ou elas eram socialistas, comunistas, não é? Aliando-se à União Soviética do ponto de vista ideológico, econômico, político. De modo que, se aliando a essas duas potências, elas ficavam como que protegidas de suas inimigas ou de seu inimigo maior. É uma forma de concorrer na disputa econômica mundial. Se um país era aliado da União Soviética, dificilmente esse país iria comercializar com os Estados Unidos. Então ele perderia mercado, ele perderia espaço econômico, ele perderia. Mas, por outro lado, ele ganharia. O fato é que, nesse contexto, era preciso se definir. E o Brasil? Quem que ele vai escolher? Ora, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o Brasil escolheu um lado. O lado dos Estados Unidos da América. E isso vai definir bem como foi a postura política, econômica e ideológica do governo Dutra. Eu quero ressaltar aqui que os governos populistas no Brasil duraram de 1945 a 1964. Já vimos o conceito de governo populista, já vimos que ele durou de 45 a 64. Mas é em 46 que nós vamos ter uma nova Constituição no nosso Brasil. Tá, gente? Isso é muito importante. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, é isso mesmo, é promulgada aí em 1946. De forma geral, ela vai estabelecer a autonomia do Executivo, Legislativo e Judiciário. 3 poderes de igual força. Acaba-se aí com a Constituição Ditatorial de 37, na ditadura varguista, tá bom, pessoal? O presidente vai ter 5 anos de governo, sem direito à reeleição, tá, pessoal? A autonomia para os municípios e estados, isso é chamado de quê? Federalismo, ou seja, os municípios vão ter leis municipais, os estados vão ter leis estaduais, tudo isso configurado dentro da Carta Magna, que é a Constituição Federal. É a partir daí que o federalismo se faz. Voto universal, o que é voto universal? Mulheres e homens podem votar a partir de 18 anos, com exceção de baixas patentes militares e analfabetos. É aí que a galera pega no Enem, tá, pessoal? Então, muita atenção para isso aí. Analfabetos não poderiam votar. Fim da pena de morte, que foi aplicada onde? Lá na Constituição de 37, na ditadura varguista, tá certo? Então, fim da pena de morte no Brasil. Governo de Eurico Gaspar Dutra, que rapidinho para vocês, rápido de flash. Vai durar 5 anos, porque a Constituição prorrogava isso. Neste governo nós vamos ter uma série de medidas que vão modificar o Brasil. Por quê? Vai se ter o fim das relações com a União Soviética. Dutra era amiguíssimo do presidente Truman dos Estados Unidos. E as relações com ele se davam muito bem. O Brasil acaba rompendo relações com a União Soviética diplomaticamente. O PCB, Partido Comunista do Brasil, aqui vai ser considerado ilegal. Cassações de senadores, deputados que foram eleitos democraticamente, cassações sumárias dos seus mandatos, só por eles serem do PCB vai ser imposto, ou seja,
uma clara destruição da democracia, tá, gente? Então a democracia ela perde muito com isso aí. E é uma clara intervenção ditatorial de Dutra, parecido com Vargas, né? Tentativa de reorganizar a economia vai ser um fracasso, tá? Arroz salarial, o Brasil ele vai entrar numa crise econômica fortíssima e pela primeira vez na história, isso é importante destacar, nós vamos ter um plano econômico global para o Brasil. Na economia, para tentar reavivar o Brasil. O plano SALT, na saúde, investimentos do governo federal na saúde, alimentação, transporte e energia. Perceba que a educação fica de fora. Educação, infelizmente, não é uma preocupação muito grande dos nossos governos federais. Infelizmente, gente. E se fosse a federal, né, gente, estadual e municipal também. A educação está muito longe, está muito aquém do que ela merece. É ou não é verdade, pessoal? Pessoal, são críticas que a gente faz, mas por que a gente faz? Porque é a nossa história. A gente precisa criticar a nossa história para melhorar daqui em diante. Gente, conhecendo a nossa história, a gente vai conhecer o nosso passado. E viver sem conhecer o passado é viver no escuro, tá, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço, boa semana, bons estudos e até mais com os outros governos populistas. Tchau, Eurico Gaspar Dutra!